Há mistérios no universo que os cientistas não conseguem decifrar. Em nossa vida aqui, estamos cercados de mistérios. Mistérios relativos à vida, mistérios relativos ao ser humano, mistérios relativos ao nosso cérebro, enfim. Há muitos mistérios na quais estamos imersos e não sabemos as respostas. Há mistérios no universo, então, que os cientistas não entendem ainda. E a BBC, que é uma rede de comunicação, ela listou 6 mistérios do universo, que são os seguintes. Primeiro, a matéria escura. Existe, segundo eles, uma matéria que não tem luz e que não absorve nem emite radiação. Segundo, a energia escura. Por que o universo se expande quando deveria se contrair por causa da força gravitacional? Então, eles entendem que deve haver uma energia escura que faz com que o universo se expanda. A inflação cósmica. Como há uniformidades no universo se não há contato entre as partes? 4. O destino do universo. Ele vai crescer infinitamente, onde ele vai parar e vai começar a se contrair. 5. A entropia. Uma explosão no início, como é o caso da teoria do Big Bang, tudo começou com uma grande explosão. Uma grande explosão traz desordem. Como então se explica que o universo era tão organizado no seu início? E 6. Os universos paralelos. A teoria quântica diz que podem existir universos paralelos ao nosso, existindo em outras dimensões, de outras formas de ser. Veja, estamos cercados de mistérios, mas eu quero falar hoje para você daquele que é o maior de todos os mistérios e que a Bíblia nos aponta. O nome desse mistério? Jesus Cristo. Este é o curso A Trindade e Você. Esta é a nossa aula número 7, que tem como título O Maior Mistério do Universo. Eu sou o professor de Teologia Watson Rocha e convido você a vir comigo estudar a Trindade. Assista às demais aulas deste curso. O grande propósito de Deus é salvar a humanidade e restaurar toda a criação. E quando é que Deus começou a se organizar para isso, para salvar? Foi quando Adão e Eva pecaram? Não. Muito antes mesmo de Deus dizer haja luz, ou seja, de começar a criação. Mas para se organizar, para salvar, Deus, em sua trindade, decidiu que o Filho seria o Salvador da humanidade. Veja esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Fostes resgatados com precioso sangue, como de um cordeiro, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos fins dos tempos por amor de vós. Aqui começa o mistério. Antes que houvesse criação, o Filho já era conhecido como a pessoa da Trindade que iria se encarnar, vir ao mundo, morrer na cruz para nos salvar. Ele já era conhecido assim antes do haja luz, antes de Deus criar qualquer coisa. Toda a criação foi feita a partir de Jesus como aquele que morreu na cruz. Agora veja também Apocalipse 3,18. E todos os habitantes da terra adorarão, no caso aí a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Cordeiro aí é Jesus Cristo, tá? Agora presta atenção. Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando é que Jesus foi morto? Claro, há 2000 anos atrás, dentro da história. Mas, para Deus, para a Trindade, quando que ele foi morto?
antes da fundação do mundo. Sua morte era conhecida antes. E é a sua morte que rege toda a criação. Veja, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, toda a criação, toda a história humana, ela tem a marca da cruz de Cristo, antes mesmo que ele viesse ao mundo para morrer. Não é interessante isso? A Trindade se organiza para salvar e o Filho vem nos salvar. Entenda melhor o mistério Jesus, sem que isso deixe de ser mistério. O Filho, uma das pessoas da Trindade, era plenamente Deus. Antes de criar qualquer coisa, a Trindade se organiza para salvar a humanidade, sabendo que a humanidade vai se perder. Dentre as três pessoas, o Filho assume que ele se tornará uma criatura humana. E isso ele faz. Não é a pessoa do Pai e nem a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Filho. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja bem, ele nasceu aqui, enviado por Deus Pai. Com que finalidade? Morrer na cruz, nos resgatar, a fim de quê? A fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus. Como é que isso se deu? Através do nascimento em uma mulher, que é a Virgem Maria. Veja agora João 1,14. E o Verbo, que é o Deus Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Preste atenção. O Filho, que é o Deus eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele, o Filho, deixa a sua glória e desce aqui a nós, seres humanos. Aqui, ele, continuando a ser o Filho, ele assume em Maria uma natureza humana. O que é natureza humana? Veja, quando o Filho veio, ele não escolheu um homem aí, esse homem Jesus é gente boa, eu acho que eu vou entrar nele, eu acho que eu vou encarnar nele. Não, não foi assim. Porque se fosse assim, Jesus seria apenas um homem e o Filho não teria se encarnado, apenas estava entrando em alguém. Não, veja como foi. O Filho é Deus. Na qualidade de Deus, ele vem ao mundo e ele adiciona a si uma natureza humana. O que eu quero dizer por natureza humana? Eu quero dizer que ele assumiu um corpo, um espírito humano, a capacidade de pensar, a capacidade de ter desejos humanos, tomar decisões humanas, viver no tempo, significa envelhecer, ter sua própria sexualidade, ele era homem e não mulher, e ter tudo aquilo que faz parte do ser humano, com exceção do pecado. Mas tudo igual. Então, quando Deus Filho, natureza divina, veio ao mundo, ele assumiu uma natureza humana, e ele se torna aí Jesus. Lembra que o anjo disse a José, a tua mulher não temas receber a Maria, que está grávida, porque o que dela há de nascer é de Deus. E porás nele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus se torna o Deus homem. Quando Deus Filho se encarna no ventre de Maria, ele se torna o Deus homem. Ele é tanto Deus, natureza divina, quanto homem, natureza humana, a partir da encarnação em Maria. Veja o mistério, preste atenção nisso. Jesus é, por um lado, Deus, perfeito, com todos os atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é eterno, ele é onipresente,
ele é justo, ele é amoroso, ele é bondoso, todas as características de Deus. Ao mesmo tempo, ele também é homem. E por ser homem, ser humano, ele é limitado, ele existe no tempo e um dia ele iria morrer. Ele não sabe todas as coisas, ele precisa aprender a ler, precisa aprender a andar, precisa aprender tudo, como qualquer ser humano. E ele é tentado, e ele tem que vencer o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, e ele venceu o pecado, aí ele agiu diferente de nós. Mas ele foi tentado, e ele teve que vencer com dores, com sofrimento, as tentações que vinham sobre ele. Ele teve que aprender a viver com as injustiças do mundo, sendo que ele era justo. E em Jesus Cristo, portanto, divindade e humanidade estão unidos. Isto é um grande mistério. Divindade e humanidade em uma só pessoa. Uma pessoa, duas naturezas, a divina e a humana. Assim é Jesus. Mas tem mais mistério ainda. Qual o propósito de Jesus se tornar um ser humano? Lucas 18:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem é ele mesmo, né? Jesus. Ele veio em uma missão de salvação. Salvar a humanidade, restaurar toda a criação de Deus. E como ele fez isto? Paulo responde em Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Cristo morreu por nós e na cruz ele pagou os nossos pecados. Jesus desceu do céu e se tornou homem para morrer numa cruz. Este era seu propósito. Ele não foi apenas um coitadinho que os homens crucificaram. Não. Também teve esse lance dos homens maus, cometer essa injustiça. Isso é verdade. Mas ele veio para isso. Ele veio para morrer e nos salvar. Agora, sua morte trouxe salvação para a humanidade. Veja o mistério. Jesus era completamente santo e puro, tanto por ser Deus, quanto porque era um ser humano puro. E ele teve de assumir nossos pecados na cruz. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, veja o que Paulo está dizendo, Jesus foi feito pecado. Ou seja, ele assumiu todos os nossos pecados nele. Estavam nele, de tal forma que ele era o próprio pecado na cruz. E tinha que morrer para fazer justiça a nós, para pagar os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. O Pai estava castigando seu filho através da morte na cruz para, com esta morte, pagar, expiar os nossos pecados. Jesus morreu por nós. E este é um grande mistério. O Deus eterno, puro e santo, que nunca viu pecado, o homem Jesus, puro e santo, que nunca praticou o pecado, de repente se transforma ele, Jesus, no pecado. Ele é o pecado, ele assume o pecado de todos para, em nosso lugar, morrer, pagar a nossa conta e nos dar a salvação de graça. Grande mistério, o mistério da cruz. O que aconteceu na cruz, nunca saberemos em profundidade. Mistério. Agora, nada mostra o amor, a bondade, a justiça, a graça, a misericórdia da Trindade por nós como a cruz de Jesus Cristo. Aquela cruz tosca e cruel se tornou o centro de toda a criação de Deus, de toda a eternidade. Porque, veja bem, passado,
Ele foi morto antes da fundação do mundo. Futuro. No Apocalipse, Jesus é tratado como o Cordeiro que foi morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, eternamente Jesus será Deus homem e aquele que morreu na cruz, que teve suas mãos furadas por aqueles escravos. O que isto significa para mim? Tudo que Jesus fez foi para nos salvar. Jesus desceu do céu, se tornou um de nós, morreu na cruz em agonia terrível para nos salvar. Então, em nome do Deus Trino, eu faço um convite a você. Que você se torne um seguidor de Jesus. Que você entre no seu quarto e diga para Jesus assim: Senhor Jesus, sei que o Senhor morreu por mim e eu quero me tornar um seguidor teu. Entra na minha vida, transforma a minha vida e me salva. Diga isto com fé e com sinceridade, se torne um seguidor de Jesus Cristo. Entregue sua existência a Jesus, assim como Ele entregou a dele por você. Eu não estou chamando você para ser religioso, para ser membro de determinada igreja. Não estou chamando para isso. E isso não vai te salvar. Eu estou chamando você para seguir Jesus Cristo. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo de Deus vai te guiar pelos lugares certos. Mas a decisão você deve tomar. Quando você decidir seguir a Jesus, acima de tudo e de todos, uma revolução vai acontecer dentro da sua vida. Se você gostou desta aula, compartilhe para ajudar outras pessoas. Faço um pedido a você, inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook e no meu blog. Deixe seus comentários e até a nossa 8ª aula. Tchau!